Olá pessoal, comandante Leonardo Matos aqui. Esse é o nosso Conexão Gel número 138. Hoje é sexta-feira, 25 de junho de 2021. Depois aí de 3 podcasts comentando sobre a semana intensa do presidente Biden dos Estados Unidos em vários eventos na Europa, trago como a primeira notícia desse Conexão Gel de hoje a tensão essa semana entre Reino Unido e Rússia. Vocês devem ter acompanhado. Na quarta-feira, um contra-torpedeiro tipo 45, o HMS Defender, da Marinha do Reino Unido, que estava indo do porto de Odessa, na Ucrânia, para a Geórgia, lá no Mar Negro. Ele, obviamente, isso foi um movimento proposital da Marinha Britânica, um sinal para a Rússia de não reconhecimento da anexação da Crimeia. Vocês lembram que a Crimeia foi anexada à Rússia em 2014, a Crimeia pertencia à Ucrânia, e o navio inglês, ele indo de um porto ucraniano para um porto na Geórgia, ele entrou dentro do mar territorial da Crimeia, digamos assim, da Rússia, né, já que a Crimeia foi anexada pela Rússia. E tinha um correspondente da BBC britânica dentro do navio, que mandou vídeo, etc. E depois ficou um jogo de, digamos assim, de narrativas, porque o correspondente da BBC informou que o navio tinha sofrido, digamos assim, pressão por 2 navios da guarda costeira russa, por aviões russos. O Ministério da Defesa russo comunicou que tinha feito tiros de advertência, lançado bombas, e aí o navio britânico tinha saído das águas jurisdicionais. E só que o Ministério da Defesa inglês negou isso, mas o problema é que tinha um correspondente da BBC a bordo, informando que o navio estava em posto de combate, a tensão era muito grande, que o comandante tinha informado ter detectado 20 aeronaves russas em volta do navio, ou seja, um momento de bastante tensão. Esse navio ele faz parte do grupo de batalha do novo porta-aviões britânico, o Queen Elizabeth. O Queen Elizabeth está realizando exercícios no mar Mediterrâneo, e o Defender, né, esse tipo 45 contra-torpedeiro britânico, está realizando essa missão dentro do Mar Negro, claramente para dar um sinal aí para a Rússia, digamos assim, de fustigação. A gente sabe que Reino Unido e Rússia têm problemas antigos, vários casos aí de um contra o outro, ex-espiões russos envenenados dentro do território britânico. Ou seja, foi claramente um sinal aí para lembrar a Rússia de que o Reino Unido e a OTAN, um sinal de força do Reino Unido, né, mostrando assim para o seu público interno e para o público externo que o Reino Unido ainda é uma potência importante no cenário internacional. Vamos lembrar que o Reino Unido deixou a União Europeia, fechou, digamos assim, a saída da União Europeia em dezembro do ano passado. E então o Reino Unido tá naquela política de sempre lembrar de que ele ainda é um ator relevante no cenário internacional. E também essa semana, além dessa tensão entre esse contra-torpedeiro britânico e a Rússia, tivemos o primeiro ataque lançado a partir do Queen Elizabeth, esse novo porta-aviões britânico, o maior navio já construído pelo Reino Unido, navio de guerra construído pelo Reino Unido. Aviões F-35 desse porta-aviões, operando a partir do Mediterrâneo, realizaram ataque em posições do Estado Islâmico no Iraque. Foi a primeira vez que aconteceu a partir do Queen Elizabeth. O Queen Elizabeth está realizando aí uma grande viagem, um grande deployment, por enquanto no Mediterrâneo. Já operou com o porta-aviões francês, o Charles de Gaulle, agora em junho também, num grande evento, com participação, inclusive, a presença a bordo de autoridades não apenas do Reino Unido, da França, também da Marinha dos Estados Unidos, numa demonstração de força da OTAN nesse espaço importantíssimo que é o Mediterrâneo. Então esse estresse entre o contra-torpedeiro inglês e os russos foi a notícia aí, digamos assim, que mexeu um pouco na semana, e trago para vocês aí com o primeiro assunto do nosso Conexão 138.
Segundo tema, disputas hegemônicas. Eu sempre procuro trazer a questões envolvendo Estados Unidos e China, a grande, digamos assim, a grande disputa global no século XXI. Novidades da semana, mais uma incursão de aeronaves de ataque chinesas dentro do espaço aéreo taiwanês. Taiwan, obviamente, protestando em função disso, mais uma demonstração de força da China. O próprio o Ministério da Defesa chinês, o porta-voz do Ministério da Defesa chinês fez um pronunciamento ontem, quinta-feira, voltando a afirmar de que a questão da reunificação de Taiwan à China é uma questão de tempo, quando e não se vai acontecer, né? Achei bem interessante esse depoimento, esse statement, né? Esse pronunciamento do porta-voz do Ministério da Defesa chinês ontem, lembrando a todos que é uma questão de tempo e não uma questão se vai acontecer ou não digamos assim, a volta de Taiwan, como eles chamam, né? Os chineses falam a volta de Taiwan, uma província rebelde à China, né? A República Popular da China. E também essa semana, em relação ali à região, ontem foi a última edição de um jornal famoso lá de Hong Kong, o Apple Daily. Até o presidente Biden dos Estados Unidos protestou em função disso, porque foram presos alguns diretores do jornal, as contas bancárias do jornal foram bloqueadas pelo governo chinês, ou seja, o governo chinês acusando esse jornal, obviamente, de insuflar manifestações e posicionamentos contra o governo chinês, mais uma demonstração, eu já tinha falado sobre isso, de que Hong Kong já é China. Não temos mais que... É lógico que o Ocidente, especialmente os Estados Unidos, sempre que tem uma notícia dessa, eles jogam na mídia e tentam angariar ali algum posicionamento aí contrário em relação à China, alguma antipatia, né, marcando um pouco, né, maculando a imagem chinesa. Mas isso aí é um evento inexorável. E também, essa semana, o Xi Jinping, num evento ao vivo na televisão chinesa, falando com os 3 astronautas chineses que estão lá, os primeiros 3 astronautas, né, os primeiros astronautas que estão construindo a primeira estação espacial chinesa. A previsão é que ainda ocorrerão mais outras 8 missões ao espaço, levando material para construir essa primeira estação espacial chinesa, que eles estão aí com uma previsão otimista de até o final do ano que vem, até o final de 2022, a estação estar pronta. E também avisaram essa semana, a China anunciou essa semana, de que espera mandar uma missão tripulada para Marte em 2033. Né? Então a gente vê que as notícias sobre a disputa dentro do espaço, dentro do domínio espacial, tínhamos visto aí recentemente, já falei aqui no Conexão sobre a estação espacial, a estação lunar chinesa e russa, né, para 2036, e agora, essa semana, essa notícia da missão chinesa tripulada para Marte em 2033. Então, estamos vendo aí essa disputa no domínio espacial cada vez maior. Terceira parte do nosso Conexão, balanço da pandemia. Em números globais, a situação é positiva, é animadora. Os Estados Unidos essa semana deu uma notícia importante, né, que 0,1% das mortes ocorridas em maio foram de americanos vacinados, ou seja, aqueles que morreram por Covid nos Estados Unidos em maio, a grande, esmagadora maioria de americanos que não tinham sido vacinados, né? Os Estados Unidos muito preocupados, principalmente com relação à segunda dose da vacina. Muitos americanos não estão indo tomar a segunda dose, né? Alguns americanos não estão tomando nem dose nenhuma. Então, atualmente, os Estados Unidos está numa campanha forte para que os americanos efetivamente compareçam aos postos de vacinação e sejam vacinados. Aqui na América do Sul, a situação é mais preocupante na ordem: Paraguai, Suriname e Colômbia. São os 3 países que têm, nos últimos 7 dias, o maior índice de mortos por milhão de habitantes. Paraguai, Suriname e Colômbia, seguidos por Argentina, Uruguai e Brasil. Mas estamos de olho já na África, né? Já
onde é um tópico antigo, os números africanos não correspondem às expectativas, considerando aí a pobreza do continente africano, mas já temos aí visto números já altos na Namíbia, Botsuana, ou seja, isso aí já tem chamado a atenção da Organização Mundial de Saúde e dos especialistas. E uma boa notícia em relação à vacina, especialmente aqui no Brasil. Aqui no Brasil, ontem, na quinta-feira, foi o 11º dia que mantivemos a média acima de 1 milhão de vacinados por dia. Isso é uma boa notícia, é muito importante a vacinação para nós contermos essa terceira onda. Tivemos aí um aumento de casos, mas o número de mortos ele está se mantendo aí a média abaixo de 2.000, ainda é, obviamente, um número muito alto de mortos, mas a impressão que dá é que a vacinação já está fazendo efeito e já está conseguindo segurar essa terceira onda. É muito importante que as prefeituras, os governos estaduais distribuam as vacinas. O Ministério da Saúde tem recebido aí muita vacina do Instituto Oswaldo Cruz, da Fiocruz, do Butantan, externas, chegaram várias vacinas, Pfizer e outras vacinas do exterior essa semana, ou seja, temos que vacinar, é a maneira de segurar essa terceira onda e seguirmos aí o nosso caminho. Quarta parte do nosso Conexão 138 dessa semana, o quadro do Estamos de Olho. Hoje termina mais uma conferência dos líderes da União Europeia, muitos assuntos discutidos, sanções em relação à Bielorrússia, a questão aí da guerra civil na Líbia, há uma expectativa das eleições aí de dezembro na Líbia, há um otimismo em relação a isso. Pontos positivos que vi pelo menos pelos dados de ontem. Primeiro, o interesse especialmente de França e de Alemanha de uma aproximação com a Rússia, de realizar uma conferência, voltar a ter uma conferência entre União Europeia e Rússia, coisa que não acontece desde a anexação da Crimeia em 2014. Né? Então, esse foi um ponto positivo, reforça um pouco aquilo que eu já tenho comentado, da ideia de tentar trazer a Rússia para o lado do Ocidente, afastando da China, aquela estratégia dos Estados Unidos aí que eu já venho repetindo várias vezes aqui, ou seja, tentar quebrar essa aliança entre Rússia e China. Então esse assunto foi um assunto importante. E um outro assunto dessa reunião na União Europeia, a questão da Turquia, também uma sinalização importante de tentar melhorar as relações entre Turquia e o bloco, com a União Europeia. Lembrando que a Turquia tem um papel importantíssimo nos campos de refugiados da guerra da Síria. Infelizmente a guerra civil na Síria continua e lá na Turquia temos aí milhões de refugiados sírios, principalmente da Síria ali, e a União Europeia subsidia esses campos, ou seja, paga para a Turquia para manter esses refugiados ali em território turco. Um outro dado também que estamos de olho, as crises na América do Sul, a questão dos protestos na Colômbia seguem, principalmente aí pelos estudantes, digamos assim, o Ivan Duque desgastado, lembrando que temos eleições gerais na Colômbia em maio de 2022, notícias ruins da Argentina também. Ontem a Morgan Stanley degradou o nível de investimento da Argentina, agora a Argentina está no nível aí de Líbano, Palestina, Zimbábue, isso aí é um dado ruim, o peso argentino voltou a cair ontem em relação ao dólar. Ainda estamos preocupados com a definição em relação à eleição do Pedro Castillo no Peru. Lembrando que o Pedro Castillo venceu as eleições, o segundo turno das eleições do Peru, da Keiko Fujimori, por uma margem bem pequena, 44 mil votos. A Keiko Fujimori foi para a justiça e ainda não está confirmada a vitória do Pedro Castillo. A posse do novo presidente peruano, ela é historicamente marcada para 28 de julho. Então estamos aí na expectativa aí de resolver logo essa questão do novo presidente peruano. E na Venezuela, ontem, ocorreu a 19ª cumbre, reunião da ALBA. A ALBA muito desprestigiada. Logicamente que o governo Maduro tenta, digamos assim, fantasiar, pintar um quadro de que a ALBA ainda, a Aliança Bolivariana ainda existe, ainda está forte. O único chefe de Estado
de maior peso que foi ao evento foi o Luiz Arce, da Bolívia. O Evo Morales, inclusive, acompanhou o Luiz Arce nesse evento ontem lá na Venezuela. Mas nenhuma outra, até mesmo o Daniel Ortega, da Nicarágua, em função dos problemas atuais lá da Nicarágua, que o Daniel Ortega tem toda hora prende um opositor, né? O Daniel Ortega, preocupado com as eleições em novembro, tem cometido aí verdadeiros abusos aos direitos humanos e a democracia, prendendo políticos da oposição, possíveis candidatos aí à presidência para competir contra ele em novembro. E o Daniel Ortega acabou nem indo presencialmente a essa reunião da ALBA ontem lá na Venezuela. Bastante desprestigiado esse evento da ALBA, que também comemorou, 24 de junho, os 200 anos da Batalha de Carabobo, uma batalha importantíssima na história da América do Sul, onde Simão Bolívar venceu os espanhóis em 1821, 200 anos dessa batalha. Então Maduro aproveitou, logicamente, para continuar, digamos assim, enganando o povo venezuelano, né, mostrando todo aquele aparato militar, desfile militar, mas a reunião da ALBA é um verdadeiro fracasso, na minha opinião. Essa semana também a primeira entrevista do Ebrahim Raisi, o novo presidente, eleito presidente do Irã. Há uma expectativa grande para ver como que vai ser esse governo com um presidente ainda mais radical, ainda mais conservador. O Raisi disse que não pretende se encontrar com o presidente Biden dos Estados Unidos, disse que o Irã não vai abrir mão do seu programa de mísseis balísticos, ou seja, jogando duro mesmo, nesse evento que ocorreu na segunda-feira agora. E lembrando que estamos ainda lá em Viena com as negociações de bastidores entre Irã e Estados Unidos para ver se os Estados Unidos voltam para o acordo do programa nuclear iraniano. Lembrando que esse acordo foi celebrado em 2015 pelo Obama. O Trump saiu desse acordo em 2018 e as negociações para a volta dos Estados Unidos, obviamente que na mesa de negociações está a questão dos mísseis balísticos iranianos, por isso que o Raisi comentou isso, né, na segunda-feira, dizendo que não vai sair de jeito nenhum. Então é uma questão importante e seguimos de olho. Também essa semana, a Comunidade dos Países do Sul da África confirmou o envio de tropas para o norte de Moçambique. A gente já trouxe esse assunto aqui no Conexão, sobre esses grupos muçulmanos radicais no norte, né, na província de Cabo Delgado. Importante, e tivemos uma reunião em Maputo dos líderes dos países do sul da África, que confirmaram o envio de tropas desses países para ajudar o exército de Moçambique a combater esses terroristas no norte do país. Mas ainda não confirmaram data nem quantitativa de militares, mas é um assunto que estamos de olho. E o último tema do Estamos de Olho, um tema que alguns podem até achar que não é muito geopolítico, mas eu considero bastante relevante, notícias muito preocupantes de restos mortais de crianças indígenas do Canadá. Saiu essa semana 751 restos mortais de crianças indígenas descobertos em escolas que eram administradas pela igreja. Uma política do governo canadense de forçar essas crianças indígenas, das comunidades indígenas do Canadá, a aprender o idioma, e crianças, vários. Então está em andamento uma investigação. Já tinham sido revelados aí 215 restos mortais algumas semanas atrás, e essa semana 751, quase 1.000 cadáveres, digamos assim, de crianças indígenas em escolas antigas que já foram fechadas, mas escolas que foram abertas no século XIX e foram fechadas não tem muito tempo, nos anos 1990, escolas que obrigavam os indígenas a aprender a língua e não podiam voltar para casa, não podiam falar o idioma. Eu sinceramente espero que o governo canadense faça uma investigação séria com relação à maneira como ele tratava os seus índios, um respeito com relação às comunidades indígenas canadenses, um desrespeito. Eu, sinceramente, fiquei bastante surpreso com isso. Nós temos o Canadá aí em alta conta. Espero que a investigação ela traga a realidade. A gente tem aquela visão, às vezes, de que os problemas só acontecem no Brasil, e vemos aí como que um país que nós temos em alta conta como o Canadá, como que as coisas
na verdade, ocorre. Para fechar o nosso Conexão 138, com boa notícia, um tema que eu não tinha falado ainda, a eleição do Brasil para a cadeira de membro do Conselho de Segurança da ONU no biênio 2022-2023. É um dado importante, o Brasil vai assumir em janeiro de 2022. Logicamente, para nós, um ano bastante significativo, 200 anos da independência do Brasil, era um tema que a nossa diplomacia estava buscando. Será uma oportunidade do Brasil tentar exercer de maneira mais efetiva algo que precisamos muito aqui na América do Sul, que é uma liderança. Hoje nós não temos essa liderança na América do Sul, então o Brasil assumindo essa cadeira, o continente americano tem 2 cadeiras que são rotativas, a partir de 2022 então será Brasil e México. Logicamente todos sabem que os Estados Unidos têm uma cadeira permanente, né? O Conselho de Segurança é composto por 15 membros, 5 permanentes e 10 são rotativos, 2 cadeiras para o continente americano. O Brasil foi eleito mais uma vez para uma cadeira, é a 11ª vez que o Brasil vai ocupar a posição no Conselho de Segurança das Nações Unidas. É uma boa notícia, trago para vocês e com ela fecho o nosso Conexão GEO número 138. Um ótimo final de semana, uma boa semana, até a próxima sexta-feira. Obrigado.